Curso de Excel, aula 44. Já estamos quase concluindo a nossa script genérica e agora nós vamos apresentar uma nova etapa que é fazendo as somas de forma genérica, né? Nós fizemos as quebras, agora está na hora de fazer as somas. Então, o que seria isso, né? Nós chamamos aqui a script e vocês vão ver, está parecendo a mesma coisa, né? No entanto, vejam o seguinte, aqui no final vocês veem, eu reproduzo o array das somas aqui, né? Dos subtotais. Então, vocês estão vendo aqui, ó, o campo que foi encontrado para somar é só esse, tá? Então, nós temos ele expresso com índice numérico e valor, né? Aqui é campo de quebra e o outro campo de quebra, cidade. Só que depois vocês vêm surgindo aqui, ó, nome das cidades e aí um array das somas, tá? Então, para essa cidade de Belo Horizonte veio o array das somas. Se houvesse mais de um campo sendo somado, apareceria aqui. Nós podemos fazer um exemplo com 2 campos sendo somados. Porque nesse nosso exemplo aqui, nós temos apenas esse aqui, valor. E como que eu apresentei isso? Agora eu vou mostrar para vocês a URL completa aqui, em uma área de rascunho. Nossa velha área de rascunho aqui. Vamos colar e apresentar. Vou ampliar as letras, que vocês possam ver, pelo menos dobrar o tamanho. Bem, então tá aqui a chamada da script, né? Até aqui, vou marcar com vermelho. E aqui os parâmetros. Vocês já tinham visto parâmetro planilha, ordem, viemos vendo ao longo desses exemplos aí, desde a aula 36 mais ou menos. Na aula anterior apresentamos esse quebra e agora nessa aula nós estamos instruindo aqui, ó, somas. Eu quero valor F2. Se houvesse um outro valor, nós vamos colocar aqui vírgula. Essa é a forma. E da mesma forma que as quebras, os nomes dos campos de soma serão guardados em um array. Tá? Então, o primeiro procedimento será, assim como eu peguei o nome da planilha, os parâmetros de ordem de quebra, eu vou pegar os parâmetros de soma aqui, tá? Vou botar bem grande para vocês verem, ó. Eu tenho que pegar o get de soma lá na URL. Peguei, beleza, mesma conexão, select uma vez só para pegar só um registro para eu ter o referencial dos nomes dos campos. E aqui acrescentamos, eu sempre coloco novo aqui no que a gente acrescenta, né, no comentário, lista de campos a serem somados, tá? Que vai estar na frente daquele parâmetro somas, tá? E aqui, da mesma forma que nós demos um explode para pegar os campos de quebra no brkget, nós daremos um explode no array sums, aqui do sumGet. Quem é sumGet? É o resultado do get de somas. Eu gosto sempre de reduzir para 3 letras, a segunda parte do nome, tá? Bom, defino além do array sums, que são apenas a lista, que é apenas a lista de campos, eu crio um do tipo objeto para eu poder guardar lá, ó, o name e o valor. E ele aqui vai apresentar 2 dimensões, tá? Ou seja, pelo nome da quebra, o nome do campo. Ou seja, né, nós teremos, por exemplo,
soma de uma unidade da federação. Vou reproduzir aqui na nossa área de rascunho. Tá? Vou reproduzir aqui. Ele colocar. Então, esse é do tipo objeto, para ele aceitar mais propriedades. Que o do tipo lista, que eles chamam também dicionário, o array sum, só tem a chave e o valor. E aqui eu quero mais que isso. Então, este vai ter, por exemplo, para o valor, aqui vai vir a primeira dimensão, a quebra. Por exemplo, unidade da federação, né? Vai ter uma segunda dimensão que é o nome do campo, que neste exemplo aqui é valor, underline F, underline 2. Se houvesse outro parâmetro, nós teríamos outro aqui. Tá? Vamos supor que a gente tivesse o campo imposto. Não tem aqui. Estou dando como exemplo. Tá? Então, teríamos aqui, por exemplo, o valor de imposto, IRPF, que a gente também definiria como, ó, eu quero ponto flutuante, 2 casas. Estão entendendo como é que vai ficar o arranjo? Por isso que nós temos aqui no resultado desse, para o nosso uso aqui, nós temos aqui, ó, por isso que apareceu, ó, São Paulo, índice São Paulo, tá? Subíndice valor F2. É mostrado dessa forma, ele não é mostrado mais conversacional com as 2 dimensões, com os colchetes juntos. Mas está aí, ou seja, o valor para esse campo F2 para o estado de São Paulo é 1888510. Compreenderam? A mesma coisa para a cidade. Olha lá, ó. Cabo Frio. A soma, subsoma para o campo valor F2 é de 51.134. Tá ok? Então, vocês compreenderam o uso aí, ó. Tá aqui a soma dele. Positivo? Ou seja, é um arranjo bidimensional. Uma planilha também é um arranjo bidimensional. Primeira dimensão, linhas. Segunda dimensão, colunas. Estão compreendendo? Agora nós temos que entrar aqui na script, tá? Já apresentamos para vocês o array sums, o object array sums, né? Imprimimos os primeiros valores aqui em cima, tá? Então, no início, a lista de somas, esse é o array normal, sem a letra O. Ele apresenta, o primeiro campo é de índice 0, valor F2. Se houvesse um outro, teria 1 e o nome dele. No caso, IRPF, como eu dei no exemplo. E aqui o Object Array Sums, tá? Onde nós temos o nome do campo, tá? E aí a ordem dele 0 e o nome dele repetido. Tá ok? E depois ele vazio. Depois preenchido aqui pelo programa, ele apresenta o objeto do valor F2, né, o valor a ser somado, né? Aqui repetido isso, até aqui. E depois, como o programa correu, ele acrescentou, ó, para esse valor F2 mais a dimensão UFT, nós temos um pequeno array, onde os campos a ele somar, no caso de mudança de unidade da federação, é valor de F2. Depois, para cidade T, também, valor F2. Se tivesse RPF, aqui teria IRPF F2, setinha 1. Mesma coisa para cidade. Estão compreendendo?
Então, vamos ver aqui no código como é que isso foi feito. Isto é não é que é complicado. Por causa dos índices, vocês podem ficar um pouco confusos. Mas nós vamos explicar direitinho aqui, tá? Ele pegou as quebras, né? Mostrou o array sums normal com os nomes dos campos a serem somados. Depois o object array sums. E aqui dentro ele vai começar o loop para pegar isso tudo, tá bom? Então, nós vamos explicar a vocês, ó, nós vamos pegar as somas, né? Vamos zerar aqui, de acordo com os campos, e nós vamos aqui, ó, fazer a soma para cada valor, para cada campo numérico a ser somado neste for each aqui. Tá ok? Então, vamos olhar as mudanças aqui no loop. Tá? Aqui eu já marquei que tem os testes em ordem invertida e botei esse novo porque no meio dos códigos nós vamos ter as somas. Tá? Então, nós vamos ver cada trechinho, ó. Acrescenta subtotal. Depois, esse loop pegando cada um, tá? Depois disso, para cada campo, a gente apresenta os resultados. Teste de quebra veio do exemplo anterior, né? E aqui, novamente, eu tenho que fazer a soma ao final de todos os registros, porque como eu expliquei, né? Ao final desse loop, ó, ele vem até aqui, ó. Ele vem até aqui, a cor modificada da chave, tá? Sobra a última quebra. No caso aqui vai ser São Paulo, cidade de São Vicente. Então, por isso que nós temos que fazer várias manipulações aqui. Positivo? Então, vamos partir para explicar cada trecho aqui, né, dentro do loop, para vocês entenderem. Aqui começa o nosso loop, tá? Então, eu vou marcar um módulo aqui de gravação. Bem, nós vamos discutir aqui como é que são feitas as somas para os campos de quebra. Correto? Bem, dentro do loop, para cada registro, é feito o tratamento para todas as quebras que porventura apareçam, tá? Vocês já viram o tratamento dessas quebras em aulas anteriores. A diferença é que na soma, olha aqui, ó, novo, isto aqui é novo. Ele vai mostrar a soma das quebras, uma para cada campo do array de valores, tá certo? Ele vai pegar a lista de campos a serem somados, tá? E vai fazer a manipulação do object array, tá? De quebra, de somas, de acordo com o campo de quebra anterior, é claro, já explicamos isso em aulas anteriores, né? Para aquele campo de valor ser lido, tá certo? Então, esse aqui é o loop de todos os campos numéricos que têm que ser somados, tá? E vai compor o quê? O valor da quebra com o valor anterior. Então, como produto, eu fiz o loop para vocês verem. Vejam, aqui começam os nossos valores, ó, gravados no object array sum, o array sum. Estão vendo? Foi quebrada a cidade com este nome, tá? Ele pega o valor anterior do valor F2 e coloca
como conteúdo. Foi quebrado o estado, ele vai lá e coloca o total do estado. Aqui não está na ordem, ele apareceu aqui MG, tá? É a forma dele contar aí o arranjo, né? Os arranjos. Então o MG não apareceu no final. Não se incomodem com isso, porque ele fez a soma certa. Apenas a apresentação não veio na ordem correta, tá? Essa apresentação eu pus aqui no final, aqui vocês estão vendo em primeira mão como é que se lista um array bidimensional. Eu até botei bem deslocado para cá, ó. Aqui eu pego o array e listo como key e value do PHP, tá? Esses programas de listagem têm a maior parte dos comandos, instruções e manipulações de PHP que vocês vão usar mais, tá certo? E aí eu pego este valor, ele contém a segunda dimensão, e eu boto nesse for each, ó, valor C. E aqui, ó, não é mais que C e valor C. É uma outra variável para chave, outra variável para valor. E aí eu boto de primeira ordem, ó, que C. Boto de segunda ordem, loop mais interior, e apresento o último valor lido. Compreenderam? Então, assim vai ficar o array de somas, tá? Belo Horizonte, campo somado, valor F2. E aqui o valor. Depois, se for unidade da federação que está passando, soma para o campo, a coluna, valor F2. E assim por diante para cidades e estados que se sucedem. Positivo? Então, esse aqui é o loop, tá? Que coloca para cada campo quebrado, ó, o array sums. E vocês vão notar que lá no final eu preciso ter a repetição disso, ó. Tá aqui de novo, ó. For each array sums para a última linha lida. Senão não aparece aqui, ó. Deixa de aparecer São Vicente e o total para São Paulo, tá? Porque sobe um valor anterior. Isso já foi explicado em aulas anteriores. Positivo? Detalhes. Zerar a soma. Nós precisamos zerar a soma em determinados lugares. Aqui, ó, no tratamento de quebra, ó, quando o valor é diferente do valor anterior, e o valor anterior é diferente daquela sequência de sinais que nós convencionamos como primeiro valor de quebra, né? Aí, o que é que ele precisa fazer? Precisa colocar no array de somas, né, no nome de campo, que é o campo que está passando aqui agora, tá? Nós precisamos zerar, tá bom? Essa é a providência dentro do loop. Ele tem que zerar o valor C aí livre. E vocês estão notando que isso aqui também vai ter que estar dentro de um loop. Nós vamos explicar na próxima aula, onde nós teremos a soma por dois campos, tá bom? E aqui nós colocamos comentado, nesse exemplo que é o Lê Contas Correntes 8, colocamos comentado como estava antes, ó. Tá bom? Estava dessa forma, porque tinha só um campo sendo somado, então eu considerava soma. Tá bom? Agora não, está indeterminado, tem que ser feito no loop. Tá bom? E aqui também, ó, aqui, no outro count, no teste de quebras, né? Tá aí para a última vez. Ó, aqui os registros acabam de ser lidos, ó. Estão vendo aqui, ó? Isso aqui é
para o último registro, nós fazemos isso. Não precisava nem fazer o teste de quebra, não. Já podia colocar direto, tá? E aí, a gente imprime a última soma. Positivo? E aqui temos o loop para mostração do array bidimensional ou array sums que eu mostrei para vocês. Depois desse traço contínuo aqui, ó. Ele começa daqui, ó. Nós colocamos só para propósito, se vocês forem fazer outras manipulações, o quê? Aquilo que estava passando, ó. O valor a ser somado, propriedade NEM 0. O valor a ser somado, propriedade, o próprio valor dele. A gente faz certos tratamentos ambíguos, porque vocês podem precisar dessa lista de quebra, né, com o índice, o valor do campo. Positivo? Então, muito obrigado por sua atenção e paciência, né? A próxima aula vai ser tratamento de soma de dois campos, e aí nós vamos corrigir esta apresentação aqui, ó, que está única, tá bom? Aqui na zeração do valor, tá bom? Então, muito obrigado.